E aí, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo jóia também. Foi bem de Que final de bom. semana? Graças a Deus, tudo ótimo. E você? Tudo bem também, tudo jóia também. Deu para descansar? Deu para É. descansar. A gente ficou um pouquinho ansioso, né, pela live, Ah, mas é, né? Eu tava super ansiosa. Claro que assim, eu queria muito, porque até todo mundo fala do pôr do sol, que eu vivo postando o pôr do sol, né? exatamente. Então eu tô até um pouco mais escura, porque eu queria mostrar, mas o pôr do sol realmente foi antes das 6, Já né? Ainda não, foi. já foi. Tem ainda um laranjinha ali no fundo, mas numa próxima a gente tenta marcar só para mostrar o pôr do sol, que é realmente bem Exatamente. bonito daqui. É lindo as fotos que você posta. A gente começa mais cedo aí uma live e aí você mostra. É, aí a gente fala do pôr do sol, que é muito bacana também, né? Verdade. Olha, a gente tem bastante gente já entrando, Já tá entrando? já É, que está legal. entrando, muito legal, muito legal. Muito bom, E obrigado. obrigada mesmo, né? A gente tem um monte de amigos que estão entrando, um monte, né, que está entrando. Aham. Tem um monte de gente da Care Plus que está entrando. E eu tô vendo pessoas também, né, amigos Ah, com entrando, certeza, que bom, né? Não, e eu descobri, nessa de conversar com as pessoas sobre essa live, eu descobri que a gente trabalhou com gente em comum, né? Você tá Como a gente é do brincando? meio, não, a gente trabalha com Ah, gente comum, entendeu? Isso é que muito legal, né? legal! Puxa, É muito que legal, o muito pessoal bom. que te conhece da Porto. Da Porto, é? É, o pessoal te conhece Ah, da tem muita Porto. gente. Fiquei 22 anos lá, né? Pois Então, é, cara, 22 anos, que 22 coisa. anos, 22 anos. Que Bom, eu acho que bom. a gente tem aí uma audiência boa. E eu não sei se a gente vai levar, eu não sei se eu vou levar bronca, mas eu acho que até para a gente conseguir conversar bastante, Sim, sim. né? Eu acho que vamos começando aqui o nosso Vamos bate-papo, começando. né? Então, assim, primeiro, novamente, boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando a gente nesse bate-papo. É o nosso primeiro evento, né, realmente de diversidade, né? Nós apoiamos algumas coisas, algumas iniciativas. Ano passado a gente fez algumas iniciativas de contratação de pessoas, contratação de prestadores de serviços, olhando a questão da diversidade. A gente apoiou um evento, né, com dois parceiros nossos de negócios dentro do Dive-In Festival. E hoje a gente está aqui, né, fazendo uma live, né, para discutir um pouco, falar um pouco sobre isso, né? Estamos no meio de uma pandemia, no meio de um momento difícil para a humanidade, né, para o mundo. Então não é um momento difícil para o Brasil, não é um momento difícil para os Estados Unidos, para a Itália, para a Europa, para a Inglaterra, né, onde está a nossa sede, mas é um momento difícil para o mundo. E nesse momento difícil, a gente ainda vem enfrentando, né, como que a diferença entre as pessoas fica gritante, né? Diferença social, diferença financeira, diferença de condições de saúde, né? A gente ainda se depara com as barbáries, né? Olhar e ver pessoas sendo agredidas só pela cor da sua pele é algo que se a gente pensar que estamos no século XXI, é inimaginável, é muito triste, né, vermos isso acontecendo. Né? Então, inclusive, nesse mês, né, onde se relembra a história, né, pela luta dos direitos LGBT, que começou com uma batalha, né, há 51 anos, né, em 1969, 51 anos, né, em 1969, houve uma batalha no dia 28 de junho, ali na frente daquele bar, Stonewall. Foram 2 dias de luta, de pessoas brigando, pessoas lutando, pessoas morreram naquela data. Então, esse é um mês que relembra isso. Né? Então, a gente tem datas importantes que relembram algumas coisas, né? Assim como o Dia Internacional das Mulheres também é um marco de algo, de uma tragédia. Né? E quando a gente vê pessoas morrendo, né, é sempre uma tragédia. Inclusive, nesse mês, agora em junho, a gente colocou também, como algumas empresas colocou dentro da bandeira colorida, a gente colocou uma tarja preta, né, uma linha preta, para lembrar, né, que Black Lives Matter, né, que todas as vidas pretas importam, todas as vidas negras importam. Né? E eu queria começar a nossa live com uma frase, né, uma frase de Martin Luther King, uma frase de um pastor batista,
ativistas pelos direitos civis, pelos direitos humanos, alguém que foi tentar combater o ódio com amor, alguém que tentou combater o ódio com paz, com instrumentos de paz, com manifestações pacíficas, né, e acabou morrendo pelo ódio, né, assassinado. E uma das frases dele, eles falavam que assim, sempre é hora de fazer o certo, né? Sempre é hora de fazer aquilo, sempre é hora de ouvir, né, as vozes dos inocentes, né? Então sempre é hora de fazer o certo, ele falava. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Estamos criando um novo momento onde a gente possa discutir sobre diversidade, né? A CarePlus, ela tem tantos números bacanas de diversidade, seja com pessoas com deficiência, seja com a presença de mulheres, né, na empresa, né, seja com a presença de mulheres no corpo diretivo, né, seja com a presença de pessoas, né, LGBT. Então a gente tem tanta coisa legal. Então a gente está fazendo o que é certo, falar sobre isso, né, e dar voz, né, para as pessoas contarem um pouquinho sua história. Então eu estou convidando aqui o Rui, né, e o Rui, gente, só que eu acabei de fazer um negócio, acho que eu não me apresentei, tá? Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula de Almeida Santos, eu sou diretora jurídica da CarePlus, tá? Só isso. Eu só esqueci de me apresentar, mas tá tudo certo, tá? Não, tá mas tudo bem, tá tudo bem, né? Eu quero apresentar o Rui. Porque o Rui, gente, assim, eu fiquei muito, assim, impressionada, né? Eu vou falar aqui, assim, acho que vou precisar de 2 vidas para fazer o que você fez. Né? Então, eu vou falar aqui, eu tenho uma colinha, né? Onde eu vou falar um pouquinho do Rui Pereira. Ele é um cara que está tanto tempo no mercado de seguros, né? Está tanto tempo, né, trabalhando com pessoas. O Rui é escritor. Ele tem um livro, né? A gente quase teve uma pessoa super bacana, né? Fazer o prefácio desse livro. Ele é coach de carreira. O Rui é grafólogo, cara, sensacional isso, meu, sensacional. Psicopedagogo, especialista e apaixonado por clientes. É um cara que realmente é movido por pessoas, né? Atuou por mais de 20 anos, como eu falei, né, no setor de seguros, né? Ele teve atuações como consultor, foi empreendedor, ele trabalhou em RHs, né? Ele é biólogo, gente, como você pode? Você é biólogo, cara, é sensacional. Administrador, entendeu? Especialista em RH pela GV. Cara, mestrando em gestão de conhecimento, né, e de pessoas, e agora ele é o nosso gerente da Central de Relacionamento da CarePlus. Bom, CarePlus não podia ter escolhido pessoa melhor. Vamos combinar que realmente é sensacional. Rui, fala um pouquinho de você, Rui. Fala um pouquinho da sua história. Né? Não sei se você quer falar, a gente podia começar falando um pouquinho da sua carreira, né? Como foi um pouquinho, e depois da sua família, enfim. Podemos sim. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Ana. Obrigado, CarePlus, pelo convite, o Comitê de Comunicação, Pilar de Pessoas. Que responsabilidade estar aqui falando hoje com toda essa galera que está nos assistindo, né? E obrigado a todos aí pelo tempo. Também vou começar a minha história falando uma frase que eu gosto bastante do Einstein. Que ele dizia o seguinte: é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Então, baseado nisso, acho que hoje a gente vai aqui quebrar um pouquinho preconceitos ao invés de átomos. E eu tenho certeza absoluta que toda essa galera que está aqui ouvindo e contribuindo conosco vai nos ajudar a deixar essa live bem gostosa, um bate-papo bem leve. Claro que a gente fica, né, um pouco ansioso em o que eu devo, o que eu vou falar, mas como a gente conversou, vamos bater um papo e deixar a coisa bem à vontade. Bom, eu sou Rui. Para alguns não sabem, né? Porque me chamam de Rui Pereira e eu tenho esse apelido aqui há muito tempo, mas meu nome completo é Rui Luiz Pereira, então alguns não me conhecem como esse nome, é uma curiosidade. Eu tenho 50 anos, né? 50 anos bem vividos. Passada com isso, essa informação do passado. 50 anos, a Camila sempre tira sarro. Ela fala, você é tão formal, você faz o quê, né, para ter 50 anos e tá com essa... origem portuguesa, né, eu acho que é isso. O sangue português traz aí uma jovialidade bastante interessante para nós. Eu acho que a família inteira, meu pai
Ai, tua mãe entrou aqui, tua mãe mandou mensagem pra você. Acabei de tá ver, aí, ela tá minha mãe é jovem A também. gente também ama seu filho. Tá aí também, tá entrando. Minha irmã, todo mundo tá entrando aí. E eu acho que eu até brinquei esses dias porque eu queria definir assim o que é característica de família portuguesa, né? É a mescla do italiano, do calor, da emoção, das mãos, da gesticulação, mas a pura emoção do espanhol, né? Então tem uma mescla ali, uma mistura que é bem interessante. Brinco que eu sou o quarto filho, então eu não tenho o quarto de 6 filhos, eu não tenho a síndrome do filho do meio. Mas devo ter alguma síndrome do quarto filho, que eu ainda não descobri o que é. Que a terapia ajuda, né? A gente ajuda. Isso é síndrome do filho mais velho, do mais novo, mas eu estou tentando descobrir qual é a síndrome do quarto filho, né? Porque como eram muitos, então. Mas em casa sempre, né? Muita alegria. A gente brinca que juntando os cunhados, as noras, os netos, namorados e namoradas de netos, já é uma grande família e já é uma Gente, festa. 6 pessoas, você pode, se todo mundo tem filho, marido, mulher, qualquer coisa, qualquer evento começa com, tipo assim, com 24 pessoas. 24 a 30, é um e evento. todos têm filho, né? Quer dizer, e traz um amigo, e traz uma namorada, um namorado, e assim vai formando. Bom, sou solteiro, namoro há 4 anos, sou pai. Eu adotei uma criança com 11 anos, né? Uma adoção tardia. Sou pai solteiro, então mais um desafio, né? Mais um desafio. Mais um preconceito para ser quebrado. E aí a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso. E é isso, mais da minha vida pessoal. Eu nasci em Carapicuíba, uma história bem interessante, porque eu nasci em Carapicuíba, fui criado em Osasco, depois fui para Lapa, a região ali da Lapa, e hoje eu voltei por conta da Care Plus, né? Eu estou aqui morando em Barueri. Então, essa é uma trajetória bem rápida. Da minha vida profissional, tem uma curiosidade que você não sabe, estudei 3 anos de Direito. Não! Você fez Direito, quase! Fiz 3 anos, fiz 3 anos e parei. Gente, pelo amor de Deus, que hora você fez isso? Quantas faculdades você tem? Pelo amor, cara! Eu comecei com Biologia, porque eu vim de uma área, minha família inteira é da área de farmácia e eu queria fazer uma coisa diferente. Não, queria. Fui fazer Biologia, fiz especialização em Biologia Molecular, Biologia, análises clínicas, mas eu acho que por conta da minha curiosidade, eu sou muito curioso, eu sou... eu sei, acho que desde pequeno, várias histórias. Várias histórias. Eu acho muito legal, eu acho incrível. Eu pensava fazer alguma coisa com genética. Eu acho incrível biologia, acho muito legal. Biologia marinha é incrível. Lindo, né? É lindo. A biologia é lindo, é sensacional. A biologia eu fiz por amor, né? Não me arrependo jamais, nunca atuei, porque quando eu terminei as minhas pós, que eu falava assim, eu vou sair da Porto, eu já estava sendo promovido para um outro cargo, e aí eu já morava sozinho, aquela coisa da independência e de assumir financeiramente, né, as suas responsabilidades, e acabei trilhando um caminho na Porto Seguro, que foi desde a técnica, RH, como instrutor, monitor de qualidade. Depois eu fui para o atendimento, né, num desafio de desenvolver lá a escola de atendimento. E depois de 22 anos, saí da Porto, fui ser empreendedor, escrevi meu livro, abri uma consultoria e eu vim fazer um trabalho na Care Plus, né? Fui convidado para fazer esse trabalho na Care Plus por indicação de uma colega. E eu comecei o trabalho aqui sem menor pretensão de ficar, sabe? A gente tá em que ano? A gente tá em que ano? Quando foi você veio? Em 97. 2007. 2017, né? 2017. E aí, 2017, que são tantos anos, eu fiquei pensando se foi na época que eu entrei na Porto ou se na época que eu prestei. É que já faz tanto tempo, né? Faz tempo. Mas aí eu fiz um trabalho para a central de atendimento como consultor. Tá. E aí fui convidado para ficar e estou aqui há 3 anos. Muito feliz. Depois a gente vai falar, a gente entrou quase que junto, né? Você entrou um pouquinho antes de mim, né? Sim, você está fazendo 3 anos de Care Plus, isso, 19 de junho. Eu faço em outubro. Mas, Rui, conta um pouquinho como foi, né, essa tua jornada de autoconhecimento. Né?
Você até me contou que você teve namorada, enfim, que a tua família era uma família até bem acolhedora. Conta como foi um pouquinho dessa tua jornada, né? Ana, eu sempre digo o seguinte, né? Eu nunca tive a necessidade de chegar num almoço de Natal e falar, família, para tudo, né? Vou dizer aqui sobre a minha orientação sexual, porque isso importa para mim nesse momento. As coisas foram caminhando e eu fui muitas vezes negando, muitas vezes você sofre calado, né? Porque você tem uma pressão de que é errado, de que é pecado, de que você não é normal, de que você é o diferente, né? E com isso, eu fui... Tatiane, muitas vezes eu tinha medo. Eu tinha medo de me abrir, eu tinha medo de contar, eu não sabia qual era a reação das pessoas, né? E muitas vezes isso está na nossa cabeça, não está na cabeça das pessoas, está na nossa cabeça. Porque há 20 anos atrás, por exemplo, existia uma pressão muito grande, né? Eu acredito que foi em 90 que a OMS tirou o homossexualismo do rol de doenças, né? Então, assim, imagina, até um tempo atrás, isso... Você fala de 69, né? Que foi uma batalha. São 50 anos, é tudo muito jovem, né? E as pessoas não entendem. E você sofre muito essa tua autopressão de dizer assim, é errado, né? Isso vai passar. É uma fase. Quantas vezes eu ouvi? É uma fase, vai passar. Isso é normal, acontece na adolescência, né? E graças a Deus eu nunca precisei dentro da minha família, né? Minha família nunca me colocou na parede dizendo assim, e aí, qual que é a sua orientação, né? Você é isso ou você é aquilo, você gosta disso ou gosta daquilo, né? Até porque eu acho que minha família sempre teve uma conduta de dizer, fale quando você quiser, o que você quiser, como você quiser. E não é só comigo, tá? Com todos os outros meus irmãos, e sempre foi assim, né? Minha mãe sempre foi extremamente cuidadosa, e sempre com 6 filhos, cuidando muito de nós, mas sempre deixando e preparando a gente muito para a vida, desde pequeno, né? Então você brincou, puxa, você fez tanta coisa, mas eu comecei a trabalhar com registro em carteira que nem, né? Hoje não pode, né? Mas naquela época eu podia, com 13 anos. 13 anos você começou a trabalhar. 13 anos eu comecei a trabalhar, né? E isso fez com que... minha mãe sempre preparou a gente muito para a vida. E eu acho que essa maturidade de a gente ir conversando aos poucos, né? Eu não precisei ou não tive nenhuma situação. E minha família sempre foi extremamente respeitosa. Num determinado dia, acho que eu tinha uns 25 anos, e eu falei, eu quero perguntar uma coisa para minha mãe. Talvez ela nem saiba disso, ela vai ficar sabendo agora. Que eu cheguei para ela e perguntei assim, mãe, se você tivesse um filho gay, como seria? E aí ela olhou pra minha cara assim, tipo, o que ele tá perguntando, né? Mas ela falou, Rui, ele é feliz? Eu falei, sim, porque ele tá seguindo a orientação dele, o natural dele, né? Ele tá seguindo o que realmente ele é. Ela falou, então tá tudo bem. O que eu espero, né, para um filho, Rui, é que ele seja feliz. E que ele esteja em paz com aquilo que ele deseja para a vida dele. Isso para mim foi libertador, né? Eu não precisei dizer naquele momento para ela, eu sou isso ou eu sou aquilo. Eu sei que minha mãe me aceita do jeito que eu sou. Até porque muitas pessoas dizem, né? Esses dias eu vi uma entrevista, Ana, que foi muito legal. O rapaz estava dando a entrevista e falou assim, me perguntaram, quando você descobriu ou quando você se tornou gay? Ele falou, na mesma época que você se tornou hétero. Eu achei engraçado, mas assim, é formidável, né? Porque ninguém escolhe, ninguém chega uma hora que fala, isso é aquilo, né? Isso é a essência da pessoa. E eu, às vezes, eu vejo algumas pessoas falando, porque é escolha, escolha, escolha. Gente, não tem escolha. Não tem. Ninguém quer ser o diferente. Eu não escolheria. É muito mais dolorosa a trajetória, com né? certeza. É com muito certeza. mais dolorosa. E é por isso a pergunta da sua mãe, né? Se você é feliz.
Exatamente. Porque se você está, você não quer ser o diferente. Você não vai escolher ser o diferente. Né? Você é, mas você não escolheu. Com certeza, se tivesse uma opção lá atrás, né? Lá na barriga da minha mãe, você quer ser hétero ou quer ser gay, eu ia escolher ser hétero. Porque é muito mais normal dentro da sociedade e você é muito menos cobrado por isso. Embora não tenha nenhum problema, sou feliz pela pessoa que eu sou, porque eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou. Isso é formidável, né? Mas às vezes as pessoas falam, porque escolheu, ou porque usam palavras inadequadas, mas nós, como temos o conhecimento, também temos que entender que ela está falando aquilo porque ela está com cuidado, ou tem medo de te ofender, né? Eu já uma tive... trajetória de conhecimento dos dois lados, né? Perfeito. Dos dois lados. Perfeito, Ana. Teve pessoas que já chegaram e me perguntaram assim, como que você gosta de ser chamado? Eu falei, de Rui, é meu nome. Não é. Cara, não é. Como você gostaria? Não, eu quero que você quer? Meu nome, fui batizado, né? Minha mãe demorou tanto para escolher. E tua família é religiosa, religiosa, né? Você falou isso pra Sim, mim. minha família família é muito religiosa. 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 E eu vejo isso, sabe, como um conhecimento de um passo a passo. E eu vou dizer uma coisa para você, Ana. Eu sou privilegiado, porque dentro deste mundo que você olha, LGBTs, que tem muitas pessoas que não têm a menor probabilidade, a menor condição de evoluir na sua carreira profissional. Não tem acolhimento da família. Né? Eu tive um amigo, por exemplo, que quando ele contou para a família, o pai dele deu um murro na cara dele e quebrou o nariz dele. Né? Então, assim, real, casos que acontecem aqui do nosso lado. Né? E graças a Deus, eu sempre tive esse privilégio de ter uma família que entendesse e respeitasse, né? Que me acolhesse. E essa coisa da carreira veio cada vez mais forte, né? Então, e eu tinha uma autocobrança, tenho, né? Claro, até hoje, uma autocobrança, mas assim, essa autocobrança, ela foi potencializada pela minha orientação. Então eu pensava assim, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ser melhor nisso ou melhor naquilo. Né? Isso é muito difícil, né? A gente estava falando, né, essa coisa do... E eu não gosto, você sabe, eu não gosto de usar a palavra minorias, né? Uhum. Eu falo os menos favorecidos, né? Então, assim, são aqueles que não estão, né? Seja do lado da mulher, seja do lado do LGBT, seja do lado das pessoas com deficiência. Quer dizer, a impressão que a gente tem é que a gente tem que trabalhar muito mais para provar. Hoje, a gente tem gerações que mudaram, mas se a gente realmente olhar 20 anos para trás, a gente com certeza trabalhou mais, com certeza a gente se esforçou muito mais, né, do que é o padrão, né? Então, é verdade. Eu acho que esse reforço que a gente fica o tempo inteiro, né? Seja mulher, seja o gay, seja o negro, seja o menos favorecido em qualquer situação, seja o nordestino, né? A gente tem essa mescla de racismo que é real, né? Eu fiquei chocado com uma estatística que eu vi. A cada 23 horas morre um negro no Brasil. Sim. É uma coisa, assim, surreal, né? É uma coisa... E aí, quando eu fui pesquisar sobre trans, né, travestis, e a cada 23 horas também morre uma pessoa. Assim, é surreal, né? É uma brutalidade, assim, que não faz o menor sentido. Não, então, assim, eu vou te corrigir, mas tá não bom, é por claro. mal, tá? Não, claro, por favor. Na verdade, é a cada 23 minutos que um jovem negro morre. 23 minutos, meu Deus do céu. 23 minutos. É mais chocante do que... Como a cada 2 minutos, né, 5 mulheres são espancadas. Que triste. Assim, é muito triste, é muito triste. Que triste. E eu queria pegar essa parte do jovem negro, que, enfim, meu avô era negro. Né? Então, eu acabei não vivendo muito isso, porque, enfim, né, acabou que a pele foi ficando mais clarinha, né? Mas a gente
a gente vê muita coisa, e quando você realmente conversa com as pessoas e conversa com colegas nossos, mesmo da Cruz, eu já ouvi histórias, já ouvi barbaridades, né? Seja em ambientes corporativos, seja em ambientes sociais, em festas, né? A gente teve aí, quem não soube de uma história, né, da nossa ex-embaixatriz, né, ex-consuleza da França no Brasil, que ao receber, ela negra, ao receber os convidados numa recepção oficial, ela foi confundida com uma das pessoas, uma das assistentes ali, dos empregados da casa, né? Quer dizer, é um negócio, quer dizer, por que só, né, o preto ou a negra tem que estar, né, no serviço da casa? Por que ela não pode estar recebendo? Por que não pode ser o inverso? Né? O que faz? Porque ela não pode ser a dona da casa, né? Por que ela não pode ser a dona? Ela era consuleza, né? Então, assim, a gente realmente vive num país, a gente vive num mundo que realmente o racismo é uma coisa estruturada, né? E quando você vê que num país como o nosso, cuja a maioria da população chega, se não me engano, acho que é 53% da população é o negro de origem negra, né? É preta de origem preta. Quer dizer, a gente tem alguma coisa errada quando você ouve que realmente tem a cada 23 minutos um jovem morre, um jovem negro morre. E aí, pegando esse gancho, eu queria que você falasse um pouco do seu filho. Tá bom. Eu até comentei com você, e acho que vale a pena reforçar, né? Talvez eu sofri muito mais racismo em um período que eu adotei o Henrique por ele ser filho de negro, e ele tem traços marcantes de negro. E em vários momentos você percebe o olhar mais torto, um reforço de quem ele é. Aí você fala, ele é meu filho. E você vê caras e bocas, né? Eu já tive uma situação dentro do meu próprio prédio, onde ele estava dentro do elevador comigo, eu estava dentro do elevador, e ele entrou e a pessoa fez um questionamento para onde que ele ia, né? Então, assim, você vê tanta crueldade. Eu estava num determinado momento no supermercado, e ele vai lembrar disso. Eu estava no supermercado e eu pedi para ele assim, ô Henrique, pega aquela caixa ali para mim, porque tinha um carrinho abandonado e tinha uma caixa em cima. E eu pedi para ele ir lá buscar a caixa. E quando ele foi buscar a caixa, tinha um senhor que gritou com ele e tal, e fez um escândalo. Sai daí, moleque, não sei o quê. Mas de uma forma muito pejorativa. E eu fiquei muito pé da vida. E eu fui lá e falei para ele assim, o senhor falou com ele desse jeito porque o senhor não sabe... o senhor achou que ele era um menino de rua que estava dentro do supermercado catando caixa e catando papelão para vender. Porque aí, nossa, eu sei que foi uma discussão bate-boca terrível, mas assim, eu fiquei mega magoado. E assim, era óbvio que você fica mais magoado por ele do que pela situação. Ele sentia isso. E quando eu vejo... Desculpa. Quando eu vejo... Rafael, tá aí? Tem uma água aí pra você? Ah, tem aguinha. Para ajudar minha sinusite. Tava atacado esse final de semana. E aí eu vejo, Ana, um racismo assim tão gritante em alguns momentos, sabe? Porque você fala assim, por que um filho de negro não pode ser adotado? Por que um filho de negro não pode viver em algum lugar que cabe a ele, né? Independente cabe da cor. A todo indivíduo cabe. Qualquer um. Qualquer né? um. Eu falo que é constitucional. Né? E eu tô falando constitucional isso. E eu tô falando do negro porque foi a situação que eu vivi, mas de fato, seja lá, né? E eu tenho isso muito forte, que quando eu falava assim, meu filho não sei o que lá, a pessoa olhava pra minha cara, olhava pra cara dele. Aí teve um dia uma moça na padaria que falou pra mim assim, seu filho? Mas ele nem parece com você. Eu falei, desde quando você parece ser filho?
Aí eu fiz questão de reforçar, né? E desde quando você Cara, apareceu não pra seu dá, filho? não dá, Né? gente, não dá. Eu falei, sim, ele é adotivo. Ele é adotivo. E aí ela ficou sem graça. Eu falei, então, eu só vou te dar uma dica. Toma cuidado com esse tipo de pergunta e essas insinuações, porque você pode machucar uma criança que não tem nada a ver com isso. E marca, Né? né? Porque isso que Marca, é claro que dita para uma marca. criança, a gente não sabe o poder que as nossas palavras têm, né? Que as frases têm, Sim, são quase sim, sentenças. sim. São quase É, sentenças. e eu acho que assim, eu como sofri também em escola, em empresas, em locais, em variados locais, eu sei quantas palavras me marcaram. Mas eu tive, né, graças a Deus, e a orientação de muitas pessoas em me libertar disso, e tive a oportunidade de fazer terapia, e tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas na minha vida que me ajudaram a superar isso. Mas nem todo mundo tem, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com palavras, com atitudes, com gestos. Às vezes, com um simples olhar de, que estranho, né? Mas também superei, viu? Eu tenho uma coisa maravilhosa, assim. Eu acho que é uma das minhas características de ariano que eu me supero. Eu me supero. Eu falo, por exemplo, em empresas, quando eu percebia que alguém tinha algum tipo de comentário maldoso, homofóbico, seja ele qual for, que me ofendesse, eu procurava me aproximar dessa pessoa e mostrar que não era isso que ele estava falando. Porque infelizmente, era uma ignorância de uma educação que ele teve, né? E foi formado daquela forma, e que fala ali e não sabe nem o que está falando. Então, eu procurava me aproximar e mostrar. E eu ouvia assim depois, nossa, não é que você tem razão? Nossa, depois que eu te conheci, eu mudei a minha cabeça em relação a isso, né? Porque não vou falar aqui as devidas palavras, né, que normalmente chulas se usam, mas o gay é o sem vergonha, é o errado, é o não sei o quê, isso é sem vergonhice, né? E quando as pessoas começam a perceber que você é uma pessoa ética, que tem a sua vida, que você Valores, batalha, né? Que você você tem os trabalha, seus valores, valores, você tem os seus estuda, valores, né? né? Você é Que uma você pessoa, né? acredita que você é cristão, que você, né? Aí as pessoas, nossa, não, eu acho que não é bem assim, né? Então eu acho que a gente tem que ensinar. Quando vem essa agressão, não é fácil. E eu não tenho nem ideia o de que muitas pessoas já sofreram, apanharam, né? E quantas pessoas foram mortas, como você mesmo disse, né? Há 51 anos atrás, estava se cravando uma batalha. Quantas pessoas sofreram para a gente chegar no estágio que a gente está hoje? E que não está bom, né? Que a gente precisa E falar que ainda mais. não está bom, né? E eu E falo ainda não está bom. Que melhorou o muito, mas ainda não. Brasil ainda, né? Eu acho que essa diferença social, essa diferença de compreensão é muito mais gritante, porque eu falo que o Brasil, pelo menos aqui quando a gente está em São Paulo, Rio, Brasília, Sul, a gente ainda vive, né? E fora de capitais, né? Eu falo fora de capitais. A gente vive quase que numa bolha. Quando a gente vai para interior mesmo, né? Quando a gente vai para o interior de alguns lugares do norte, de alguns lugares do nordeste, né? Onde a intolerância é algo que marca, né? Assim, o sofrimento é muito grande. Né? Então você vê pessoas se prostituindo, né? Pessoas sendo abandonadas, pessoas sendo realmente agredidas e agressões quase à morte, né? Por simplesmente serem o que ela é. É uma imagem que ficou muito marcada para mim nesse período que a gente está vivendo, principalmente nesse movimento que teve do Black Lives Matter. Foi um vídeo de uma menina que ela começou a chorar. Ela falou assim: eu posso morrer? Uma menina, não sei, devia ter uns 5, 6, 7 anos, alguma coisa assim. Ela estava sentada, então está muito claro. Mas ela chorava copiosamente porque ela falou: eu posso morrer pela cor da minha pele. Exatamente. Então, assim, eu senti isso, né? você sentiu isso. Então, você vê as pessoas que podem morrer pelo que elas são. Né? Isso é
é algo que é desumano, é algo realmente que não pertence ao homem, eu acho. Exatamente. Eu acho que é o homem de bem. Acho que assim, Deus nos fez realmente a sua imagem e semelhança, porque ele nos fez com amor, ele nos fez para a gente olhar o outro com respeito, ele nos criou para a gente guardar e fazer esse mundo, né, e cuidar desse mundo. Então, quando uma pessoa é capaz disso, ela não reflete Deus. Ela não reflete amor, né? Ela não reflete isso. Mas eu queria pegar um gancho. Fala. Só para fechar esse tema, eu assisti um vídeo que eu gostaria que as pessoas que estivessem aqui nos ouvindo pudessem, se não assistiram, a gente coloca aí depois. Depois que sair da live, vai para o YouTube e assiste bem rapidinho. Tá. Eu até gravei o nome aqui, ó. Vamos ver as diferenças com os olhos de uma criança. É mágico, assim. Todas as vezes que eu assisto esse vídeo, eu tenho várias reflexões diferentes. É lindo. É um experimento que se faz com crianças. Uma criança faz algum gesto e tem um adulto e uma criança. E o adulto vai repetindo, a criança vai repetindo, só que chega num determinado momento, aparece uma criança com deficiência física. E ela tem uns movimentos bastante estranhos do que as outras crianças vinham fazendo. E a criança continua repetindo o movimento que ela faz. E o adulto trava. Né? E aí você percebe o quanto o adulto tem isso enraizado. Né? Do preconceito, de algo que está ali enraizado. Preconceito se aprende. Exatamente. A gente não sai com preconceito. Por isso que eu acho que é educação. Tem que ser educação. Não tem outra forma. Né? Porque eu tenho um pré-conceito de algo que eu não sei direito o que é, mas eu julgo. Eu acho que é aquilo, né? Por isso que eu acredito que educação é fundamental nas famílias, na escola, em todos os segmentos, a gente falar sobre isso. Não só sobre LGBT, mas sobre todas as coisas que a gente cria. Falar sobre direitos humanos. Eu falo falar sobre direito constitucional. Né? Isso é cidadania. Isso é cidadania. Né? E eu não sei se você viu também um vídeo que... Só que esse eu não lembro qual que é, mas no YouTube, se vocês colocarem lá em alguma frase, vão achar. Que é eles estimulam as crianças a falarem que a outra pessoa é negra, que ela é feia, que ela... Gente, é emocionante, porque a criança não consegue. O pessoal do nosso marketing já até botou aí o já colocou, YouTube, obrigado. Ricardo, mas depois a gente coloca, né? Quando a gente publicar, a gente faz o link. É muito bacana esse vídeo. É lindo. Também. É lindo. Lindo porque fala assim, por que você... Por que você tem preconceito? Eu tenho uma história, pessoal, né? Como contei rapidinho aqui, as pessoas sabem, né? Tem fotos, eles colocam, ele já é falecido há um pouco mais de 20 anos. E eu era pequena, assistindo novela com eles em Brasília, de férias, eles. Eu lembro da minha irmã sentada junto, eu lembro do meu tio, eu devia ter uns 7 anos. E aí eu assistindo uma novela, eu lembro exatamente dos atores, mas eu não lembro qual era da novela. O casal era Hugo Carvana e Zezé Mota. E eu assistindo no auge da minha sabedoria, né? E assim, desde aquela época meio dando opinião na vida, né? Dando opinião em tudo. Eu fiz um comentário assim, nossa, vocês sabiam que aqui não podia, né, uma pessoa negra com uma pessoa branca casar? Meu tio caiu na gargalhada, falou, minha filha, menina, e teu avô é o quê? Eu olhei para trás, eu estava na frente, eles estavam sentados no eu olhei, eu não sabia que meu avô era negro. Eu não sabia que a minha avó era branca. Eu só sabia que eles eram meus avós. Exatamente. Eles eram os meus avós. Então, assim, a criança, ela não entende isso. Ela não nasceu. Ela não tem esse filtro. Ele não tem esse filtro. Né? E se não fosse aquela cena, se não fosse o meu comentário, provavelmente eu ia continuar sem saber que meu avô era negro e minha avó era branca. Exatamente. Né? É algo que não está na nossa natureza. A natureza da criança alguém fez um comentário, é pura. É pura. Né? É pura, a criança não tem essa formação, e é isso, né? Ela aprende, né? Ela aprende.
Mas eu queria aqui puxar um gancho, né? Uhum. Porque você tocou num aspecto, né? E a gente está falando aqui também com o público, fora as nossas famílias, fora os nossos amigos, fora os nossos pessoas que a gente ama, que também da Care Plus, parceiros, mas também realmente está falando com o público corporativo, um público de empresa. E sabemos, né, que realmente o preconceito é algo que existe, né? Eu queria que você falasse se você lembra, se você teve algum momento que você realmente sentiu isso na pele, ou não, né? Se você lembra de alguma coisa, né, que tenha te marcado nessa trajetória, onde você fala, você viu preconceito realmente. Tem uma situação, um colega, eu estava num determinado estágio lá de crescimento dentro da empresa, e um colega fez um comentário extremamente homofóbico. E com você na mesa, você sentado na mesa. E tipo assim, porque a profissão XYZ tem que ser mesmo gay, tem que ser... claro que ele usou outras palavras, né? Mas aí eu fiquei chocado na hora, porque eu nunca tinha recebido uma agressão tão forte e tão direta. Tinha muita gente? Normalmente, a gente trabalhava numa mesa com 8 pessoas. E nessa hora meu líder chegou e ele ouviu, ele levantou, ele pediu para eu e essa outra pessoa ir até a sala de reunião e ele falou, conversou, né, e tentou ali apaziguar, porque ele viu o quanto eu fiquei chocado com aquilo. E aí ele me falou eu espero que não tenha sido só você chocado, porque realmente é revoltante. Não, e ficaram, os meus outros colegas também ficaram. É revoltante. E aí ele conversou, falou que jamais iria admitir esse tipo de comportamento dele ali dentro do ambiente de trabalho, aquela coisa toda, nananana. E aí ele disse uma coisa que me marcou profundamente, que qualquer tipo de racismo, preconceito, atrapalha a evolução, seja ela de um ser humano, seja ela de uma empresa, seja ela de um país, ou seja ela do mundo. Né? E eu achei aquilo maravilhoso. E ele disse uma coisa que me marcou profundamente, porque depois eu fiquei com ele, conversando, e aí eu falei, nossa, mas... A gente deu uma travadinha aqui, será? Esse ruído aqui volta. É impressionante, né, a gente pensar nisso, né, como ainda existem esses... Né, calhordice. Deu uma travadinha, né? Deu uma travadinha. Vamos lá. O que ele disse que me marcou profundamente foi, Rui, o que os outros pensam de você é um problema deles. Isso para mim foi mágico. Foi libertador. É isso aí. É verdade mesmo. Você acha que eu vou ficar me preocupando com o que a pessoa pensa de mim? Né? O que eu faço é meu, é para mim, né? Não é para os outros. E vamos combinar que uma Maju da vida, né, que eu tive a grande oportunidade de conhecer na minha vida, foi julgada, massacrada, né, pelas redes sociais, e até hoje ela até independente hoje, do até que ela hoje. faz. É linda, brilha, maravilhosa, linda, gente. super talentosa, uma pessoa extremamente estudiosa, como que alguém pode ter um ódio gratuito, né? Porque ela diz sobre isso, né? É um ódio gratuito. E o que as pessoas pensam é um problema delas, né? E que inveja, né? Eu acho que é inveja, só pode ser inveja. Né? Inveja de que o outro está crescendo, que o outro está se desenvolvendo, que o outro está ocupando um espaço que talvez ele gostaria de estar, mas nunca teve coragem. Não sei. Mas eu deixo isso, né, como mensagem para as pessoas. O que o outro pensa de você é problema dele, deixa quieto. Não, e assim, né, e o que eu fano, né, como cristã, Deus vai cuidar disso, cara. Vai, essa conta. Vai. Essa Meu irmão conta... brinca assim, ó, Ana, quando você chegar lá na hora do juízo final, vai estar um telão lá e vai estar passando um filme da sua vida. Meu amigo, vai ter parte que você vai querer pular, mas não vai poder não. Olha, eu concordo com a tua mãe, com a tua irmã, cara, porque é isso mesmo. Cara, assim, ele não é isso, né? Não é isso. Não é isso que a gente quer. E eu falo que pessoas assim não são seres humanos. Tem algum erro ali, enquanto elas não vierem, né, para a luz, né, quando elas não se afastarem da escuridão, realmente, assim, é algo complicado, né? Porque, assim, é trevas. Né? Quando a gente fala escuridão, a gente fala assim, é trevas, né? São pessoas ruins. Mas falando ainda de... conta.
Ontem eu ouvi uma frase do Miguel Falabella que eu amei. Eu falei, perfeito para eu falar na minha live amanhã. Ai, Ele falou assim, ó, não permita que as pessoas te definam em uma palavra. Ai, nossa. Olha que show. Gente, eu ganhei um presente ontem, né? Porque eu falei, é verdade, como você pode deixar que alguém te defina com uma única palavra? Você é muito mais do que isso, né? Então, fica a Com dica certeza. aí. Não, e assim, e essa definição, né? E aí a gente volta para essa. Porque a gente realmente não é uma palavra, né? A gente não é algo, a gente não tem que ser esse julgamento, né? Eu tô falando assim, se você realmente não tem nada de bom, não tem, cara, se afaste de falar qualquer coisa, né? Põe um freio na sua frente, põe um freio na sua vida, né? E assim, eu queria que você falasse um pouco da Carplus também, né? Porque, enfim, a gente está aqui, nós dois estamos quase 10 anos, né? A gente tem visto uma jornada de autoconhecimento da Carplus, né? Em relação à diversidade, mesmo sendo uma empresa sempre muito aberta, né? Muito receptiva, nunca teve, pelo menos não que eu tenha visto, presenciado, mas a gente vê essa abertura, né? Este é um lugar para todos, né? Se você tem capacidade, se você tem, né? Se você quer crescer, esse é o lugar, né? Competência e entrega, este é o lugar. E também é um lugar onde fala assim, tudo bem, eu vou te ajudar você a crescer, né? Então isso é o que a gente vê. Mas como que é, né? Como que é essa experiência dentro da Carplus? Olha, Ana, como eu te contei, né? Eu tinha uma empresa e eu fui convidado para trabalhar na Carplus porque eu estava num período eu fiz uma consultoria por 6 meses e eu conheci um pouco a empresa. No meu livro eu falo da Carplus. É que eu estava terminando o livro e eu não tinha entrado na Carplus, mas eu falo em algum momento do quanto a empresa... Eu preciso ler teu livro, você precisa mandar. Eu preciso mandar. Eu falo da Carplus porque eu falo assim, puxa, eu estava fazendo uma consultoria numa empresa que era uma empresa que eu gostaria de trabalhar. Pelo cuidado, pelo acolhimento, pela forma com que as pessoas trabalham lá, sabe? E eu me deparei com várias pessoas super acolhedoras, né? Eu tenho até medo de citar algum nome aqui e esquecer das demais. Esquecer alguém, né? Mas assim, sempre, desde o começo. E foi muito, muito engraçado, porque... Engraçado não, mas curioso, né? Porque eu escrevi isso no livro, eu escrevo sobre o poder do nosso pensamento, da nossa atração, né? Do quanto eu quero trazer as coisas boas e eu faço essa atração sem magia, né? É uma lei que acontece. E quando eu falei sobre isso, eu pensei assim, puxa, nossa, eu escrevi que eu gostaria de trabalhar na Carplus. E quando eu fui convidado, eu entrei em parafuso. Tipo, nossa, será que eu quero voltar para o mundo corporativo? Né? A Camila, mesmo lugar que eu gosto, né? Mesmo lugar que eu gostei tanto. A Camila, a Vivian e o Roberto, né? Começaram a me tatear mais a Camila, me sondar, e aí, né? Vai querer vir para cá, como que é, tá? E de fato, Ana, eu me senti tão à vontade, mas tão à vontade que eu estou aqui há 3 anos. No meu livro eu falo sobre felicidade no trabalho, não poderia ser diferente. Eu não estaria aqui se eu não estivesse feliz. A Vivian sabe disso, que eu falo assim constantemente. Vi, se eu não tivesse a abertura que eu tenho, que ela me dá, uma equipe maravilhosa que eu tenho, que eu amo, apaixonado pela Central, que delícia, a gente também, olha, a gente pela também, minha equipe, a gente também te minha ama. equipe maravilhosa, todos né, da minha equipe que me ajudam, que faz as coisas acontecerem e cuidar do cliente também. Eu me sinto tão à vontade, seja na minha vida, de compartilhar minha vida pessoal, seja de compartilhar minhas doideiras e minha trajetória profissional. E eu sempre fui tratado com muito respeito, muito respeito. Que legal. Eu acho que isso te traz um conforto e uma tranquilidade, assim, para você crescer ainda mais, né? Paz. Porque depois com 50 anos, você não quer procurar mais encrenca na sua vida. Você quer ter paz, né? Você quer crescer profissionalmente, você quer agregar valor, mas você quer ter paz acima de tudo. Então, amo minhas meninas. Meus meninos elas estão aqui, cara. Elas estão mandando um monte
monte de coisa aqui. Eu imagino. Eu só não tô Lindo, prestando atenção, porque eu não chefe, perco amo o foco, você. mas... Então, sensacional aqui, tá? Que linda, minhas Tem um meninas. fã-clube bacana, você tem um fã-clube, É. e realmente, e você é um cara muito legal, né? Quem tem a oportunidade de trabalhar com você, assim, você é um cara que faz diferença, né? É um cara realmente que agrega, né? Então, isso é muito bacana, né? E quando Que você bom, trabalha obrigado. com cliente, quando a gente tem um cliente, né? A gente tem o nosso beneficiário, as pessoas, porque a nossa empresa é para pessoas, né? É de Uhum. pessoas, feita por pessoas para pessoas, né? Então, assim, Exatamente. isso é muito bacana, né? Então, a gente vê isso em você, né? Que bom. E, assim, mas a gente ainda vê muita coisa errada, né, Rui? A gente vê muita... Assim, de novo, a gente vai para o privilégio, né? Então, nós Uhum. somos Com privilegiados de certeza. trabalhar num Com certeza. ambiente Que nos protejam. aberto, que nos acolhe, que nos aceita, onde podemos sim, né, falar a nossa opinião, independente de não concordar, enfim. Eu vou juntar duas perguntas aqui, Uhum. porque a gente já está indo para o nosso final da nossa live, Tá né? bom, Então, assim, estamos quase no finalzinho. não quase no finalzinho, mas assim, o que você vê ainda de muito errado, Uhum. tá, no mundo corporativo, né, que a gente poderia, e com esforço acho que de cada um de nós, né, de repente mudar, e como você vê esse futuro, né, como você vê o nosso futuro, né, Uhum. realmente como sociedade, né, como sociedade que trabalha, como uma sociedade diversa, né, com uma sociedade que quer fazer com que pessoas cresçam, e eu Uhum. falo que é fazer com que pessoas tenham garantido seus direitos constitucionais. Uhum. Constitucionais, eu gosto realmente de frisar isso, Uhum. né? Que casa, comida, saúde, trabalho, então, assim, educação. Então, assim, é sobre isso, né? Uhum. Falar sobre inclusão e diversidade é falar sobre direitos constitucionais. Então, o que Uhum. você ainda vê de errado? O que você vê que a gente ainda pode mudar ainda, né, para o nosso futuro, né, como mundo Uhum. corporativo e sociedade. Eu vejo de uma forma geral, Ana, que ainda, né, algumas brincadeiras, algumas piadas podem, sabe? Eu digo assim, a mim não atinge mais, porque você vai criando um nível de maturidade e vai Você cria sabendo costas, né? separar. Você cria aquele cascão, É, né? pó nas costas, né? Porque você vai Guarda criando das mesmo, costas. né? Você cria. E quando você ouve uma piada, uma brincadeira, você que tem mais maturidade, já sabe lidar com aquilo, é fácil. Então hoje, quando eu ouço uma brincadeira ou uma piada, tal, eu sei separar o que é uma pura discriminação, uma pura preconceito, homofobia, seja lá o nome que você queira chamar. Mas isso não é para todos. E as pessoas que estão ainda se aceitando, tentando entender, porque é complexo, né? E tem, às vezes, as pessoas que dizem assim, por que fulano não sai do armário? Por que fulano... porque ele tem que fazer, ele tem que fazer. E eu aprendi uma coisa maravilhosa com o Rafa, meu namorado. Ninguém tem que nada, né? As pessoas têm o seu momento certo. Cada um tem o seu momento certo para se descobrir, para se abrir, para falar, e tá tudo bem. E quando acontece de ouvir uma piada dessa ou de ouvir um comentário, a pessoa se fecha mais ainda, sendo que ela poderia se abrir, né? Exato. Então, ela poderia compartilhar, porque eu vi uma estatística que 60% do público LGBT não fala no trabalho que é gay. É Por quê? verdade. Porque É tem medo. verdade. É verdade. Porque Porque tem medo. medo, não sabe como as pessoas vão reagir. Elas têm medo de assumir todas as condições dela. Então, ela não consegue trabalhar direito, ela gasta mais tempo mentindo sobre a sua própria vida, ou Exatamente. omitindo, ou criando desculpas para omitir, Uhum. do que, assim, conseguir produzir, né? Perfeito. Perfeito. Muito triste. É muito triste isso. E eu acredito que se a gente, procurar minimizar isso e tirar essas brincadeiras, porque você não sabe do público. Se 60% da tua equipe não compartilha com você sua vida pessoal, como que você vai saber de alguma coisa? Então, eu acho que essas piadas, essas brincadeiras, se você elimina ela, não só do mundo corporativo, eu estou falando de uma forma geral, De seja na tudo, faculdade, de seja tudo. num ambiente Família, familiar, tudo. você vai permitir que as pessoas
se abram e não tenham medo daquilo. Porque quando eu ouço uma piada que ela é discriminatória, aí eu falo assim, bom, então isso daí que você está falando é errado e eu não posso ser. Se eu sou isso, eu nem vou conversar com você sobre essa questão, porque eu vou ficar com medo. Então, eu acho que a gente poderia ter muito mais abertura para fala, embora a Care Plus maravilhosa, né? Nós estamos aqui, olha o exemplo, nós estamos aqui falando sobre diversidade. Essa semana foi postado no nosso LinkedIn histórias lindas das pessoas se colocando, bonitas, né? A foto do Flávio e do namorado lá no LinkedIn, gente, que eu fiquei extremamente orgulhoso, né? E da gente falar sobre tudo, sobre diversidade de uma forma geral. Então, eu acredito que a gente poderia, sim, potencializar, falar mais. E eu acho que Care Plus não, porque a gente sabe e trabalha aqui, sabe como é conduzido as coisas de uma forma ética. Mas das outras empresas de abrir a sua cabeça tem muita para a coisa contratação. ainda. Para a contratação, seja lá se é L, se é B, se é G, se é T. Mas que realmente se é mulher, abra a sua se é cabeça mãe, se é tudo, né? Cara, você olhar a pessoa Exatamente. com a sua competência, com a sua história, com a sua Perfeito. capacidade de trabalho. Né? Exatamente. Não olhando, né? Assim, a gente realmente precisa, a gente ainda tem uma jornada, né? Assim como você viveu a sua jornada de autoconhecimento, a gente ainda tem uma jornada de realmente criar pavimentos, né? Criar rodovias, né? Para que todos possam. Exatamente. Né? Exatamente. De novo, a gente fala sobre direitos, né? Olha, a gente tem aí uns minutinhos finais, né? Opa, então aqui eu já queria desde já, vou começar a fechar, a gente tem aí 3, 4 minutos, né? Então realmente desde já agradecer você, Rui. História linda, poderosa. Queria agradecer todos que estão aqui assistindo conosco, né? Todos que estão aqui acompanhando a tua história linda, né? Um privilégio poder trabalhar com você, né? Eu queria de novo trazer aqui uma outra citação, e aí eu não tenho como, né? Sou cristã, né? Então eu trago aqui um versículo da Bíblia, e ele fala que a gente não deve se conformar com esse mundo, mas a gente deve se renovar. A nossa mente deve renovar o nosso entendimento, né? E quando eu falo que a gente não deve se conformar com esse mundo, a gente deveria ler um texto que está em Romanos 12, 2. A gente não deve se conformar com injustiça. A gente não deve se conformar com preconceito. A gente não deve se conformar com coisas erradas, com piadas erradas, que não é piada, né? Não tem graça. Vamos começar já por aí, que não tem graça, né? Então, com comentários maldosos. Então, assim, precisamos realmente se transformar, né? A gente precisa se renovar, né? Então, assim, essa é a minha... acho que é o principal legado, né, dessa conversa, né? Que é isso, né? Olha a tua história, olha que lindo, olha o quão competente você é, né? Então, obrigada por ajudar a gente. E aí eu te dou os minutos finais para você. Tá, você tem 1 minuto e 40 aí, alguma coisa assim. Então, vou bem rapidinho. Em primeiro lugar, obrigado por ter me deixado tão à vontade e poder falar desse tema e ter a responsabilidade de falar. Obrigado, Care Plus, obrigado, Comunicação, RH, toda a minha equipe, todo mundo que está aqui me assistindo, muito obrigado. Eu agradeço imensamente a minha família, especialmente a minha mãe, que eu amo de paixão, e a toda a minha equipe, que sem ela jamais eu poderia estar aqui hoje falando sobre isso. E para finalizar essa live, depois de todos os agradecimentos, eu quero deixar um trecho de uma música, porque para mim a música é transformadora. A música realmente transforma a vida das pessoas. Podem ter, você pode ter vários estilos, mas uma música você vai gostar. E para mim, esse trecho traduz isso. Aos cantores de plantão, pelo amor de Deus, eu apenas vou recitar, tá bom? Tá lá. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Quem sabe canta. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar, que lindo. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida podia ser melhor e será. Mas isso não impede que eu resista.
É bonita, é bonita e é bonita. Isso Nunca aí, tenha vergonha de ser quem você é. amém, Porque a amém. vida é linda, né? É A vida linda. é para ser vivida.